disseram: você está no melhor lugar do mundo. Então não tem motivo para a tristeza fazer parte da sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versão Ara. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Deixa eu te falar algo. É muito fácil nós vermos o quanto de Deus tem na nossa vida, irmãos. Um dia Jesus foi questionado acerca do maior dos mandamentos, e Jesus respondeu: amar a Deus, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mas Jesus segue falando: e semelhante a este, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse texto, eu gosto muito de pregar sobre Zaqueu, porque eu me identifico muito com Zaqueu. Talvez vocês já saibam por quê, por causa da Alex já está rindo, porque eu sou baixinho. Eu gosto muito da história de Zaqueu, porque Zaqueu nos ensina algumas coisas nesse texto, irmãos. E é importante eu tenho falado isso com vocês em alguns cultos, nós precisamos olhar para a Bíblia como o nosso manual, de fato. Não só como algo que aconteceu. O bispo orou por cura. Você vai ver na Bíblia Jesus operando milagres, curando muitas pessoas. Por quê? Por que o bispo orou por cura hoje? Porque ele entende, porque nós cremos que é algo para nós desfrutarmos. Existem algumas pessoas que acreditam que isso era só para os tempos de Jesus, para o tempo dos apóstolos. Não! Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, irmãos. Deus não muda, né? Então, nesse texto, eu quero falar com você rapidamente, baseado nesse texto, o que é necessário romper para ter Jesus na minha vida e na sua. O que é necessário que eu faça, que você faça, para termos Jesus na nossa vida, baseado nesse texto, né? Primeiro, nós precisamos romper com a multidão. No verso 3 diz assim, ó: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. A multidão aqui representa relacionamentos. Irmãos, eu conheço muitas, você também deve conhecer muitas pessoas que deixaram de servir a Deus por causa de outra pessoa. Você deve conhecer muitas pessoas que falam assim, ó: não vou mais à igreja. Mas por que, fulano? Porque eu me decepcionei. Porque na igreja tem fofoca, porque na igreja tem falsidade, porque na igreja tem isso, porque na igreja tem aquilo. Deixa eu te falar algo que eu aprendi para a minha vida. Onde tem gente, tem problemas. E igreja tem gente. Então, nós não podemos rotular a igreja ou qualquer outro lugar como um lugar problemático, porque todos os lugares vão ter problemas. A Bíblia diz que ele precisou, no verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por causa de pessoas. Eu quero te dar um conselho: não permita que relacionamentos frustrados, não permita que decepções te façam se afastar de Jesus. Zaqueu tinha uma dificuldade, vou falar isso, vai ser o segundo ponto, mas ele venceu a multidão.
Ele não permitiu que pessoas atrapalhassem o encontro dele com Jesus. Zaqueu não permitiu que as pessoas impedissem dele ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. E mais, Jesus falou com Zaqueu: Zaqueu, Jesus aqui, brincando aqui com o texto, Jesus foi entrão, irmãos. Jesus chegou e falou: Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Bicho, amanhã eu vou almoçar na casa do Senhor. Mas Jesus aqui, brincadeira mesmo. Jesus aqui foi, como alguns gostam de falar no Rio, né? Lá no Rio de Janeiro. Jesus, ele se ofereceu para ir para a casa de Zaqueu. Mas por quê? Porque antes Zaqueu, ele não viu dificuldades. Irmãos, nós sabemos que alguns relacionamentos não são fáceis. Nós sabemos que é um desafio vivermos juntos. Irmãos, nós somos diferentes. Nós pensamos coisas diferentes. Nós temos manias diferentes. Mas vamos morar no mesmo céu, amém? Nós podemos divergir em um ponto ou outro, mas isso não é motivo para nós não queremos caminhar juntos. E muito mais sério que isso, os nossos relacionamentos não podem ser uma desculpa para nós não encontrarmos Jesus. Zaqueu superou a multidão, irmãos. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite: supere qualquer fragilidade nos seus relacionamentos, supere as decepções, supere as traições, supere as palavras duras, supere isso e viva definitivamente disposto a encarar a multidão, encarar pessoas. Quando eu falo encarar, não encarar assim não, mas superar as dificuldades com as pessoas, para que você possa encontrar Jesus, amém? Segunda coisa, é que nós precisamos romper com as próprias limitações. No verso 3 diz, né? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Irmãos, eu me compadeço de Zaqueu, eu me compadeço dele. Nós fui celebrar um casamento no Rio, né? Lá em Campos, algumas semanas atrás, e lá no salão onde foi celebrado o casamento, tinha algumas decorações. Aí eu percebi que uma das meninas da equipe, da cerimonialista, me conhecia. Aí ela disse: pastor, o senhor pode me ajudar a prender aquela fita? Eu olhei para a cara dela, eu falei, mas pensei, você pediu uma pessoa errada, porque o negócio era alto. Mas mesmo assim eu fui, e já pensando, vou pegar uma cadeira. E quando eu fui andando em direção, um grande amigo, né, Belzinho, que ele é grandão, e Jobel veio e falou assim: pastor, fique em paz, deixa comigo. Irmãos, ele não pegou a cadeira, ele fez assim, ó, prendeu a fita. Eu falei assim: poxa, aí fica fácil, me humilhando assim na frente dos outros. Mas eu fico imaginando Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas além da multidão, ele tinha uma dificuldade, que era a baixa estatura. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa, seja sincero. Quantos aqui já alcançaram um nível de perfeição? Levanta a mão. Eu baixei porque eu não. Ninguém aqui alcançou o nível de perfeição. E às vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar, não me interprete mal. Eu não estou falando de ser conivente com o pecado, eu não estou falando de servir a Deus de qualquer forma, muito pelo contrário. Mas às vezes nós olhamos para dentro de nós e encontramos fragilidades, encontramos alguns gaps, algumas lacunas. E é exatamente nesse momento que, se nós não vigiarmos, o diabo, ele faz a festa. Sabe por quê? Porque nós começamos a olhar para dentro de nós e falar assim: eu não consigo, eu não sou capaz, olha essa minha dificuldade, olha só essa minha, eu sou debilitado nessa área. Eu falei para você de uma dificuldade que eu tenho baixa estatura, mas eu não vou deixar de servir ao meu Jesus por causa disso. Ele não está aqui hoje, estou até sentindo falta dele. Estava com o Adriano algumas semanas atrás, inclusive vou marcar outro mutirão, e eu e o Adriano subimos na escada para limpar as caixas. Irmãos, quando eu estava lá em cima, eu falei: meu Deus, se eu caio daqui. Eu brinquei com o Adriano, subi na vida. Mas a verdade é que eu não vou deixar de servir a Deus. Estou dando um exemplo bobo aqui. Eu não vou deixar de subir para limpar a caixa de som, tirar a poeira da caixa de som, porque eu tenho baixa estatura. Eu vou continuar servindo ao meu Deus. O mesmo pastor que está pregando para vocês hoje aqui só tinha coragem de falar em público quando tomava um negócio. Não era de beber muito não.
Mas hoje eu consigo. Não ficar nervoso, para mim, eu acho que todo pastor precisa ficar nervoso para subir aqui, porque é uma responsabilidade enorme. Estávamos conversando eu e o bispo hoje pela manhã sobre isso, sobre um pastor que falou demais esses dias e se complicou. É uma responsabilidade estar aqui, irmãos. E a gente, quando para pensar na responsabilidade que é pregar a palavra de Deus, que é definir destinos, rumos de algumas pessoas, traz aquele peso de responsabilidade. Mas eu não posso, em nome das minhas limitações, falar assim: não, eu não vou subir ali para pregar. Se Deus me chamou para isso, eu vou encarar o desafio. Zaqueu, ele olhou para ele e falou assim: eu sou um goleiro de futebol de botão, eu tenho baixa estatura, eu sou pequeno, mas eu não vou deixar de encontrar Jesus. Eu vou subir numa árvore. Se necessário for, eu vou subir na árvore só para ver Jesus. O que você está disposto a fazer para superar os seus limites? Para deixar as suas dificuldades, as suas fragilidades de lado? Irmãos, sabe o que eu percebo? E ontem numa visita que nós vamos fazer, nós percebemos isso. As pessoas estão tão apegadas ao passado, às dificuldades, que elas não conseguem enxergar a solução. A solução às vezes está na frente. Você está lá atrás pensando no que aconteceu, pensando: porque eu já tentei. Se você tentou uma vez e não conseguiu, tente duas, tente três, tente 1000 vezes, mas não desista daquilo que Deus tem para você. Não do lado, assim tá bom? Mais, assim tá bom? Você é linda, garota. Mas não desista daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque eu não quero que você use desculpas para falar assim: eu tenho dificuldade com isso. Irmãos, eu tenho dificuldade com muitas coisas. Você tem dificuldade com muitas coisas. Nós temos algumas áreas de fragilidade. Talvez o seu problema não seja baixa estatura, mas em nome de Jesus, pegue essa sua fragilidade e vença ela e rompa ela. Pegue essa sua dificuldade, pega essa sua mentalidade limitada e rompa com isso em nome de Jesus. Porque a gente fica pensando assim: ó céus, ó terra, olha a minha dificuldade, eu não sei falar. Irmãos, um dia Deus chamou um homem chamado Moisés, uma sarça ardente. A sarça ardia e não se consumia. Não vou ler o texto, porque hoje é só uma reflexão, embora eu tenha dificuldade, mas vai ser só uma reflexão. Mas Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, você vai ser o libertador do povo e tal. Eu vi o clamor do meu povo. E Moisés falou: Senhor, não sei falar. E a segunda vez Deus falou: não, eu te escolhi. Aí Moisés falou assim: Deus, sou pesado de boca, sou pesado de língua. E na terceira vez a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos garante que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés pegou uma dificuldade que ele tinha de falar, ele estava relatando essa dificuldade ali, e colocou como um empecilho para cumprir com os planos de Deus para ele. Você vai permitir realmente que as suas dificuldades você vai permitir que as suas dificuldades te afastem de Jesus, te impeçam de cumprir com os propósitos dele para a sua vida? Deus tem um plano para você. Só uma pessoa falou amém. Isso mostra o quanto nós estamos aquém. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem um plano para você. Eu não sei qual é o seu plano, eu não sei aonde Deus quer te levar. E às vezes a gente fala assim: não, porque Deus vai me levar nas nações. Amém, que Deus te leve. Se Deus te chamou para isso, amém. Cumpra com um propósito, esteja disponível. Declare: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se Deus te chamou para ser uma esposa amável, honrada, por ter o prazer de cuidar do seu marido, que assim seja. Se sua missão é ser mãe, ser pai, se a sua missão é ser um amigo, é ser um evangelista, um pastor, um missionário, eu não sei qual a sua missão. O que eu sei é que você não pode deixar que as suas dificuldades te paralisem. Zaqueu não permitiu que a baixa estatura paralisasse ele. E terceiro, para encerrar, precisamos romper com o apego às coisas materiais. No verso 8 ele diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu sei que ele está falando de dinheiro, mas eu quero usar esse terceiro ponto, no verso 8, para falar das coisas terrenas. Sabe como que eu enxergo as coisas terrenas? Como a minha missão para cumprir aqui. Agora, irmãos, eu preciso olhar para as coisas do céu.
Eu e a pastora, a gente conversa muito sobre isso. Porque a Bíblia diz que como que você vai apresentar algo do céu, algo espiritual para alguém que é carnal? Irmãos, tem pessoas que são muito carnais. E às vezes você tem o privilégio, vou usar o termo privilégio, de encarar um momento de crise, de passar por uma crise. Irmãos, todos nós passamos por crises. E no momento de crise, você se dá o luxo de se apegar às coisas da terra. Deixa eu te falar, eu não sei quais são os seus problemas, mas não se apegue a eles. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei se o seu problema é financeiro, se é espiritual, se é emocional, se é familiar, se é no casamento, se é profissional. Eu não sei qual é o seu problema. O que eu sei é que Deus tem uma vida plena para você. E você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A única pessoa que pode de fato te fazer romper de um nível para o outro. Mas em nome de Jesus, não fique apegado às coisas terrenas, aos problemas terrenos. Hoje eu recebi a mensagem de um amigo e abriu o coração: porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e que ele fez isso, e que aconteceu isso aqui, ó. Falei: você já parou para orar? Você parou para ler a sua Bíblia hoje? Não, não fiz. Falei: rapaz, você está simplesmente agindo como uma pessoa carnal. Você conhece a palavra, você sabe o caminho. Então, em nome de Jesus, ligue lá no céu, para que aconteça aqui na terra. Tenha um pouquinho de visão espiritual. Irmãos, as pessoas têm dificuldade de olhar para o céu. As pessoas têm dificuldade de olhar para as coisas do céu, para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Estão muito apegadas a coisas aqui da terra. As pessoas estão preocupadas. Vou te contar um testemunho para encerrar. Na pandemia, em 2019, lá o nosso apóstolo nos chamou e nos colocou como líderes da rede da família. Então nós ficamos à frente da rede de casais, de jovens, de homens, de mulheres. Depois nós fomos levantando outros líderes, rede de crianças. Então nós ficamos à frente de tudo. E no final de 2019, aí no início de 20, antes da pandemia, em janeiro, nós fomos lá em Bragança Paulista fazer um curso com o Josué Gonçalves sobre casamento, sobre líderes de casais. Quando nós voltamos cheios de planos, né, amor? E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. 2 meses depois, pandemia. 2, 3 meses depois, pandemia. Vanessa e França estavam lá nessa época, né? Estávamos ajudando lá. E ali, eu percebi que as pessoas falaram assim: ó, acabou, fechou tudo, igreja fechou, e comércio fechou, vai morrer de fome todo mundo. E as pessoas, irmãos, pessoas que pregavam o evangelho começavam a falar: não, agora já era, e agora, meu Deus do céu, socorro. Eu falei: gente, vamos nos adaptar a esse tempo, vou deixar de pregar o evangelho não. Chegamos e falamos: apóstolo, nós vamos fazer a rede de casais, já que não pode ser presencial, vamos fazer online. Irmãos, nós ficamos impactados com o alcance da época da rede de casais. Pessoas na Itália, Estados Unidos, França, por onde você imaginar, as pessoas acompanhavam. Nós recebemos muitos testemunhos de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados, não só na nossa igreja, na nossa comunidade, não só na nossa cidade, mas pessoas da Bahia, de Minas, do Rio, São Paulo. Pessoas do mundo inteiro foram impactadas. Sabe por quê? Porque enquanto alguns ficaram presos assim, pandemia, Covid-19, e agora fechou, nós falamos assim: não, vamos pregar. Então, se nós temos uma boa estrutura, tínhamos lá na igreja, tem lá na igreja ainda, né? Uma excelente estrutura. Vamos usar a estrutura a nosso favor. Vamos pregar o evangelho, usar essa estrutura para pregar o evangelho, irmãos. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto alguns lamentam, outros sacodem a poeira, arregaçam as mangas e vão cumprir aquilo que Deus projetou e planejou para a gente. Não fique preso às suas dificuldades, não fique preso à multidão, não fique preso às suas limitações, e acima de tudo, coloque à disposição de Deus tudo aquilo que Ele te deu. Se Deus te deu algo, irmãos, eu tenho isso muito vivo dentro de mim. Uma frase que a gente acompanha desde a semear: se a sua prosperidade não serve para abençoar outras pessoas, sua prosperidade não serve de nada. Para que serve? Se eu tenho um carro, eu sempre lembro desse exemplo, né? Eu conheci uma pessoa lá na nossa cidade, que uma vez ele veio reclamar comigo.
ele se arrependeu de ter feito isso. Ele tinha um carro, ele tinha, irmãos, ele tinha um Corsa. E ele tinha uma coisa com aquele carro. E um dia estava chovendo. E a namorada do filho dele morava num lugar bem distante, era numa invasão. E lá, porque assim, ao contrário de Arraial, lá praticamente tudo é asfalto. E quando não é asfalto é paralelepípedo, né? Paralelo. Mas lá era um dos poucos bairros que tinha chão batido, terra batida, lama, barro. E essa menina morava num lugar desse, numa invasão. E estava chovendo, acabou a célula, ele levou a menina em casa. Até aí tudo bem. No outro dia ele me liga, me manda mensagem assim: pastor, não é nem pastor ainda. Gente, eu preciso conversar com você. Eu falei: claro. Eu chego do trabalho às 19 horas, eu falei com ele: passa lá em casa. Ele chegou lá em casa e falou assim: um absurdo, eu não levo mais aquela menina em casa. Por quê, cara? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, e eu estou chateado. Rapaz, eu sujei o pneu do meu carro. Eu, como? Não, você viu que está chovendo. Eu falei: mas o pneu do seu carro que furou, você teve... Não, estava cheio de lama, sujou até a roda. Eu falei assim: e o seu carro é mais importante do que ela? Eu falei: rapaz, você vai morrer, seu carro não vai com você não, cara. Você está pegado ao seu carro, é uma vida, uma menina que está indo para a igreja agora, você vai deixar de dar carona a ela, de abençoar a vida dela, levando para a cela e trazendo para casa, só porque o seu pneu sujou de lama? Pelo amor de Deus, irmãos, eu não costumo ser grosso, mas naquele dia eu fui e falei: rapaz, na moral, não converse comigo, eu não vou perder tempo com você. Você veio conversar comigo falando que o pneu do seu carro, ele sujou de lama. Por favor, coloque o que você tem à disposição de Deus. Irmãos, deixa eu te dar um conselho: coloque o que você tem à disposição de Deus. Zaqueu falou: vou vender metade dos meus bens e vou entregar para os pobres. E se eu defraudei alguém, sabe por que ele falou isso, irmãos? Um dos motivos: ele era publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. E os judeus na época, eles tinham muita implicância com os publicanos. Por quê? Porque se você pegar um judeu para cobrar impostos de judeu, você está falando assim: esse cara é um traidor. Então eles não gostavam dos cobradores de impostos. Eles não gostavam das pessoas que iam lá cobrar os impostos, porque era Roma que governava. Era Roma que imperava naquela época. Ele era visto com olhos de crueldade e rejeição pela sociedade. Se você parar para pensar no último texto, do versículo que nós lemos, fala que as pessoas ficavam questionando: Jesus ir para a casa desse pecador? Jesus, eu fico imaginando os fofoqueiros ali falando: viu, bispo? Jesus podia ir para a nossa casa. Somos pastores, bispo, pastor, e ele resolveu ir para a casa daquele camarada. Pô, se misturar com aquele camarada? Uma das críticas que Jesus recebeu é que ele se assentava com publicanos e pecadores. Eles eram tão mal vistos que comparavam os publicanos com pecadores. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Assim como Zaqueu, ele alcançou o objetivo dele, que era ver Jesus, e muito mais. Ele teve Jesus na casa dele, e muito mais. Jesus declara no final do texto: hoje chegou salvação para essa casa. Irmãos, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Zaqueu superou os limites, as suas dificuldades. Zaqueu superou a multidão para ver Jesus, e ele teve muito mais do que só ver Jesus. Porque existem pessoas, eu vou parar aqui porque esse sermão é longo, mas existem pessoas que só querem ver Jesus, mas tem outros que querem receber Jesus na sua casa. Tem outros que querem receber Jesus no seu coração. Tem outros que querem caminhar com Jesus. Tem outros que não querem largar Jesus. Mas de fato tem pessoas que só querem ver Jesus. São níveis de relacionamento. E nós precisamos hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não pare. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não pare. Zaqueu nos ensina isso. 3 coisas que eu aprendo com Zaqueu para poder ver Jesus e encontrar Jesus: que eu preciso vencer os meus relacionamentos frustrados,
os relacionamentos que de alguma forma tentam me afastar de Jesus. Eu preciso romper com os meus limites. Irmãos, eu tenho um joguinho no celular que a graça do eu corri, eu gosto muito de velocidade. Irmãos, a graça do meu joguinho, pastor João, é me superar. Eu boto no modo sombra. E quando eu corro lá e eu não ganho de mim mesmo, irmãos, eu fico chateado. Eu gosto de me vencer. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso me superar. Eu não vou botar um teto limitador na minha cabeça e falar assim, não, eu vou até aqui. Eu vou romper em nome de Jesus. Eu não sei qual o seu problema, quais são as suas limitações, mas você vai romper essas limitações em nome de Jesus. 2 pessoas falaram amém, meu Deus. E terceiro, eu preciso disponibilizar para o reino, para Deus, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Não deixe, não guarde tesouros aqui na terra. Não guarde os seus dons. Estou orando porque tem uma palavra que eu quero trazer para a igreja. Estou esperando o momento certo, estou orando por isso. Mas não guarde os seus talentos, não enterre os seus talentos. Não guarde aquilo que Deus deu para você. Deus quer usar a sua vida, irmãos. Às vezes fala assim, Deus vai usar o bispo, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o pastor João, amém. Mas Deus quer usar você também. Deus quer usar você, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, Deus quer usar você. Fala aí. Agora aqui, falou? Tá bom, você falou e não convenceu. Agora fala com convicção assim, ó. Olha para ele, sim, para ele, assim, ó, Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida, rapaz. Vamos orar? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Zaqueu alcançou o objetivo dele. Na verdade, alcançou muito mais. O que você quer nessa noite? Você quer só ficar de longe, como Zaqueu no primeiro momento ficou, aceitando as limitações? Você quer ficar em cima da árvore? Você quer ver Jesus assim, mais ou menos perto? Você quer Jesus na sua casa, na sua família? Você quer Jesus no seu coração? É você que decide. Irmãos, não é a oração de um pastor que vai definir isso. É a sua decisão. Então feche os seus olhos e não espere a minha oração para isso. Tome uma decisão agora aí, ó. Tome uma atitude agora você no seu lugar aí. Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, assim como Zaqueu, Deus, teve o privilégio de chamar a atenção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite atrair a tua atenção. Mas não só com palavras bonitas, não só com músicas, nós queremos atrair a atenção do Senhor, com um coração quebrantado, contrito, um coração sedento pelo querer do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor nessa noite, Senhor, vire uma chave dentro de nós. Que o Senhor nessa noite, Pai, possa estar, Senhor, nos levando a um novo nível. Que possamos nessa noite, Pai, ter o privilégio, Senhor, de sair daqui melhores do que chegamos. Senhor, eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Essa palavra foi primeiro para mim, Senhor. Deus, eu não quero ficar em cima da árvore. Eu não quero ficar, Senhor, limitado, Senhor, aquilo que só eu planejei, que eu projetei. Eu quero viver os sonhos do Senhor para mim. Deus, em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, ficar limitado ao que as pessoas falam de mim, ao que as pessoas falam para mim. Eu quero ficar, Senhor, e me apegar àquilo que o Senhor tem para mim. E não importa o que vão falar, Senhor, não importam as críticas, não importam, Senhor, as frustrações, as decepções. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, decido, Senhor, estreitar o meu nível de relacionamento com o Senhor. Nessa noite eu tomo a decisão, a melhor decisão de todas, que é aceitar o Senhor, Pai, de fato, para morar na minha casa, para morar no meu coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre nessa noite, Senhor, corações sedentos, corações quebrantados, Senhor, corações, Pai, que estão sedentos pela Tua presença, sedentos pelo Teu querer, Senhor. Senhor, o Senhor tem planos para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, dar relevância a isso. Nós queremos viver, Pai, segundo os propósitos do Senhor para nós.
Nós queremos viver segundo o Teu querer, Senhor, não segundo a nossa vontade, que é falha, que é limitada, mas segundo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Cumpra-se, Senhor, que se cumpra, Pai, os desejos do Teu coração para as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Irmão, se você tem coragem, fale isso. Levante as suas mãos e declare isso. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, mas não fale da boca para fora, irmãos. Fale com o coração, fale com sinceridade. Senhor, use as nossas vidas por onde nós passarmos. Use as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver debaixo do jugo da religião, debaixo do jugo da religiosidade. Nós queremos viver, Senhor, debaixo da Tua glória, do Teu querer, da vontade do Senhor. Te louvamos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado pelo Teu amor. Senhor, estamos aqui por causa do Teu amor. Amor, Senhor, que não se explica. Amor, Senhor, que não tem como definir, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Levante as suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente a volta do Messias. Que todos que creem digam amém. Que Deus te abençoe.